Neemias, capítulo 1. Só sai vazio deste culto aqui quem quiser. Só sai vazio deste culto aqui quem quiser. Porque a presença do Espírito Santo de Deus está presente aqui. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Eu falei que eu ia vir só pregar. Ô Arley, pega na mão da Jaqueline aí, sua esposa. Traz aqui. Ei, Jesus. Eu tô maluco. Traz sua esposa aqui na ponta do altar. Eu falei, eu ia só pregar. Mas não é eu que conduzo, é o Espírito Santo de Deus. Eu vou te entregar essa profecia dentro da palavra. Livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Diz: quando Eliseu vai suceder e tomar posse do lugar de Elias, uns homens da cidade vêm até ele e falam: a terra é até boa, bem localizada, mas as águas é estéril. E por aquelas águas ser amargas, ela não conseguia gerar as mulheres. Mas toda a esterilidade hoje na sua vida está caindo por terra. Chega de carregar no colo aquilo que é dos outros, está na hora de você carregar aquilo que é seu. E a Bíblia diz que aquele profeta fala algo: pega uma salva ou uma vasilha com sal, e ele derrama naquela cidade, naquela fonte de água, e a água daquela cidade já não era mais amarga e frutificava. Eu estou em cima do altar, e aqui está a salva. Aqui está aquilo que quebra toda a esterilidade, que a água fala de purificação. Está aqui um copo de água que foi colocado pelo profeta. Mas quem vai beber a bênção hoje é você. E à medida que você vai bebendo essa água, tudo aquilo que a medicina falou que não ia gerar, vai gerar. Prepara para você carregar nos seus colos ao seu sacerdote, profeta e juiz. Porque Ana orou 15 anos. Mas o dia que ela orou e falou: se você me der, eu entrego para ti. Deus deu para ela um juiz, um profeta e um sacerdote. Prepara, porque Deus colocar dentro do seu ventre vai ser grande. Bebe da água também, vaso. Vocês são uma só carne. Não precisa preocupar de pôr água para mim, não. Neemias capítulo 1, verso 1 em diante. Tá vendo por que foi luta hoje para nós dois? Hoje só Deus sabe como foi difícil para mim chegar até aqui. Um dia comum, normal, quando o pastor Wesley vai pregar, subir ao monte, orar, pedir confirmação de Deus da palavra e voltar para casa. Começou normal, mas teve os contratempos. E eu falei: Jesus, eu não vou perder o foco. Jesus, eu não vou sair da posição, porque eu preciso falar uma palavra para este povo nesta noite. E a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E eu vim aqui fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus mandou eu dizer. Neemias capítulo 1, verso 1 em diante. No mês de que Eliseu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio até Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus,
que restaram os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativo estão lá na província, passam por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei, chorei, passei dias lamentando, jejuando, orando aos Deus dos céus. Feche seus olhos, coloque sua Bíblia sobre seu assento. Prometo não ser longânimo, simplesmente falar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que eu diga. Mas eu peço a vocês muita atenção em tudo aquilo que eu vou dizer, em tudo aquilo que eu vou falar, para vocês levarem para o resto da sua vida. Nós estamos na campanha da reconstrução. Comece a pensar aí o que você precisa reconstruir na sua vida, sentimental, financeira, familiar. Pense aí, porque antes deste culto acabar, Deus vai falar com você aonde você precisa construir. Amém? Pai, em nome de Jesus, foi lida a sua palavra, e do mesmo jeito, Senhor, que essa palavra falou, meu Deus, e fixou o meu coração durante este dia. Meu Deus, fale com este povo nesta noite, e que eles venham absorver, meu Deus, cada palavra, cada vírgula que for citada durante, meu Deus, essa ministração. E como foi cantado este louvor, que eu diminua e a tua presença cresça. E que eu venha ser, meu Deus, canal de bênção para a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Você que pode, se assente dando uma salva de palmas, glorificando aquele que vive, aquele que reina e aquele que merece. Amém? Eu queria começar esta mensagem agradecendo a vida de cada um de vocês que disponibilizou o domingo de estar aqui para ouvir uma palavra, a vida do nosso apóstolo, que me deu essa oportunidade, a vida dos meus irmãos. Vocês não entenderam, no mundo espiritual, eu sou o caçula, e eu pedi os meus irmãos para orar. Nós somos um cordão de 3 dobras, quando um se sente fraco, tem 2 para nos fortalecer. Abaixo de Deus é minha esposa, meus pais e meus irmãos. Não vem com essa que casou, família é você e sua esposa, não, tem uns agregados. E você tem a responsabilidade de orar por eles. E você tem a responsabilidade de trazê-los para dentro da igreja, para eles cultuar como você cultua. Entende isso? Tem hora que você não quer as pessoas da família que você tem, mas foi a que Deus deu para você cuidar. Por que eu estou dizendo isso? Só Deus sabe o quanto foi difícil para mim e para minha esposa no dia de hoje. E eu falei com ela, eu vou pregar daqui a pouco. Por que isso, Jesus? Aí ela pegou e virou para mim e falou: o que é que você vai pregar? Reconstrução familiar. E para reconstruir dói. É bem mais difícil você reconstruir do que você construir. Porque construir, você começa do zero. E o reconstruir, você tem que tirar tudo aquilo que de sujeira que aconteceu na destruição, para depois você construir. Então, para reconstruir tem que ter limpeza. Para reconstruir você precisa tirar aquilo que está sujo, aquilo que está impuro, imundo, para você começar o que é certo diante de Deus. Livro de Neemias, capítulo 1, fala de um homem sério. E detalhe, um homem simples e comum como eu e vocês que estão sentados. Deus não pegou nenhum sacerdote, Deus não pegou nenhum profeta naquela época. Deus pegou um homem comum. Que homem era esse? Neemias, um simples copeiro. Que copeiro era esse? Um copeiro, mordomo, que servia o rei da Pérsia. Um rei que servia a outros deuses que não é o nosso Deus. Que servia a outros deuses que não era o nosso Deus da salvação. Que não era o nosso Deus, que tem sim um carinho, um afeto, que vê quando um filho está sofrendo, estende a mão e tira ele do lado do sofrimento. E a Bíblia diz que Neemias teve uma visita do seu irmão com outros homens lá de Jerusalém. E que visita foi essa? Porque a Bíblia diz,
no livro de Esdras, capítulo 1, verso em diante, que ali acaba o cativo da Babilônia, depois de 70 anos. E aqueles homens saem da cidade da Babilônia e voltam para Jerusalém. Mas Jerusalém se encontrava em ruínas, se encontrava destruída e se encontrava com as portas queimadas. Aonde que começa a entrada e a brecha do inimigo? Pela porta. Mas a Bíblia diz que aqueles homens não tiveram força para reconstruir a cidade, porque eles começaram pelo templo, pelo altar. Então eles já deram um primeiro passo, mas precisava de quê? De um homem segundo o coração voltado para Deus. Você tem sido um homem com um coração voltado para Deus? Porque biblicamente dizendo, Neemias estava numa situação boa, estava numa situação acomodável para ele, confortável, porque ele era um mordomo, ele cuidava do rei, e não era qualquer rei, era o rei da Pérsia. E ele tinha uma responsabilidade, aí vai começar a apertar. Responsabilidade. Que responsabilidade é essa? De cuidar da bebida e da comida. Para quê? Para que o rei não fosse envenenado. Então ele tinha um cargo de expressão, ele tinha um cargo ele não precisava preocupar com os antepassados. Mas a Bíblia diz que quando ele recebe a visita dos seus irmãos, ele pergunta. Por que ele pergunta? Porque o seu pai e a sua mãe tinham sido enterrados em Jerusalém. Você está entendendo que tem hora que, por mais que você esteja num patamar de vida melhor do que os seus que ficou para trás, você tem que lembrar que você, da onde você saiu e da onde Deus te colocou. Entenda isso. Ele estava num patamar bem de vida, bem localizado, bem financeiramente, porque a Bíblia diz que um copeiro mor, quando servia o rei com excelência, tinha do bem de melhor. Alguns historiadores e teólogos falam que Neemias era como um parente mais próximo, de tão bom que ele trabalhava pelo aquele rei. Você está entendendo uma coisa? Que tudo aquilo que você for fazer, desde que esteja na sua empresa, na sua casa, tudo aquilo que você for fazer, até mesmo na igreja, faça com excelência. Não para você ter recompensa aqui na terra, mas sim para ter recompensa no céu. Entende isso? Para de ficar querendo recompensa de homem. Procure a recompensa de Deus. É muito interessante isso. Você sabe por quê? Porque quantos de nós, quando crescemos financeiramente, quando crescemos estruturalmente, com casas, com carros, até mesmo na nossa vida familiar, a gente esquecemos de onde nós vimos? Eu era simplesmente, hoje pela manhã no monte, Deus falou muito comigo. E eu chorei da hora que eu entrei dentro daquele monte até a hora que eu saí. Eu vi uma dona de 70 anos, no mínimo, andando bem devagarinho, mas na hora que ela abriu a boca para orar, aí tem uns que chega agora, sou pastor. Não quer pegar um copo de água para o irmão que está com sede. Eu sou pastor. Eu não vou à casa não vou à igreja não, eu sou pastor. É o contrário. Você sendo pastor ou não, você tem que servir igual todas as ovelhas. Neemias podia ter se engrandecido por onde ele estava, mas ele não se diminuiu. Essa música foi de Deus. Esse louvor foi de Deus. Porque tem muitas pessoas querendo ser maior que Deus. E na verdade quem colocou você aonde você está foi Deus. Você sabia que Neemias, ele podia muito bem ter esquecido do povo. Porque a Bíblia diz que são 3 etapas que o povo sai do exílio. A primeira parte não conseguiu fazer nada. A segunda parte do povo conseguiu reconstruir o templo. Mas detalhe,
precisava de alguém para reconstruir a proteção da cidade, que eram as portas e os muros. Uma casa sem porta, uma casa sem muro, fica vulnerável a qualquer pessoa entrar e fazer aquilo que quiser. Deus quer que você hoje tampe as brechas do inimigo na sua vida. Deus quer que você comece a fazer algo diferente, para que você conquiste o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa. Eu vou falar, mas vai doer. Tem gente que é excelente crente dentro da igreja, mas dentro de casa não vale nada. Para de ser o crente bonzinho dentro da igreja, só. O que você é na igreja, você tem que ser dentro da sua casa. Hoje é domingo da família, daqui a pouco vocês dão uns glória. Mas eu preciso que vocês saiam daqui com o entendimento que o que você é aqui, você tem que ser lá. Porque o que você é no trabalho, você seja dentro da sua casa. Porque reconstrução fala de tudo isso. Fala de reconstrução financeira. Sabe por que eu estou falando isso? Eu já tive minha vida financeira bagunçada. E o dia que eu não tive a sinceridade de falar com Deus, chega, eu não aguento mais. Eu trabalho todos os dias. Chega no final do mês, não sobra R$1. A gente precisa entender que tudo aquilo que nós temos na nossa mão, a gente temos que dar valor. Então dá valor ao suor do seu trabalho. Para de gastar demais e ficar com a cabeça doida depois. Passa a ter controle financeiro. Porque quando você colocar Deus na direção, Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa, sem você precisar fazer dívida a mais. Sabe por que eu estou falando isso? Não ia falar, mas vou falar. A minha esposa tem um projeto. Era sonho. Se tornou projeto e hoje vai sair do papel. Mas precisou o quê? A gente segurar. Ela vende roupa, viu, gente? E roupa chique. Você viu a roupa que ela estava aqui elegante? É da loja dela. Só vendia no Instagram. E pela honra e glória do Senhor, no máximo 15, 20 dias a loja vai estar aberta. Mas para isso precisou. Mas para isso precisou ter o quê? Equilíbrio e controle. Tenha equilíbrio e controle, que você vai chegar em lugares que você jamais imaginou chegar. A Bíblia diz que Neemias, quando ouve do seu irmão que a cidade estava em ruínas e o povo perecia, e no momento em que você está perecendo, no momento que você está em desvantagem, você sabia que levanta pessoas para tirar vantagem de você, né? E a Bíblia diz que aqueles que moravam naquela cidade eram usurpados pelas pessoas que plantavam naquela cidade. Todas as pessoas que levantaram para usurpar de vocês, hoje caem por terra. Você não vai mais ser usado de cavalo para ninguém. Porque a primeira coisa que Neemias acontece quando ele fica sabendo que aquela cidade estava naquela situação, ele se comove. E ele não faz como uma pessoa comum, sabe o que ele faz? Ele chora. Comoção. Claro que tem muitas pessoas que choram por emoção, mas ele não. Ele chorou porque ele sabia que ali estava a descendência dele ali sofrendo e ele comendo do bem e do melhor. Tem hora que é tão difícil. Tem filho, até mesmo tem pai, que tem coragem de... hoje é domingo da família, pode falar. Tem cara que tem coragem de comprar uma... Não vou falar nem nome não, porque senão fica complicado. Tem homem, vou falar homem, que tem coragem de pagar o mais caro com a gambiarra na rua, mas não tem coragem de pagar para o seu filho. Mas não tem coragem de pagar para sua esposa. Aqui não tem não, graças a Deus, todo mundo aqui é homem e mulher de Deus. Mas aprende a honrar os que estão dentro da sua casa primeiro, para depois você honrar os de fora. Está apertando. Daqui a pouco está chegando glória. Vai chegar a parte boa. Mas Neemias orou, jejuou. Tem hora que a gente pega os nossos problemas
e quer falar para o vizinho do lado, da direita, da esquerda. Mas Neemias foi para o jejum, foi para a oração, foi para a súplica. E a Bíblia diz que ele orou 120 dias. E ele foi sempre um homem que serviu com alegria, com amor, com dedicação. E a Bíblia diz que um dia ele foi servir. E o rei da Pérsia viu que ele estava triste, abatido. E pergunta para ele assim: o que acontece contigo? E ele, com muita sinceridade e sabedoria, ele conta para o rei que ele passava essa situação e que a sua cidade natal vivia um momento difícil. E o rei, com toda a sabedoria do mundo, com toda integridade, por ele ser um bom funcionário, um bom servo, e até mesmo um bom amigo e conselheiro, vira para ele e fala: o que eu posso fazer para você? Entende algo, filtra as coisas para você falar primeiro, para que você não fale algo que pode te prejudicar. A Bíblia diz que Neemias orou em pensamento antes de responder. Você está entendendo que às vezes você perde essa batalha, você perde esse diálogo, eu não vou nem falar discussão, esse diálogo dentro da sua casa, no seu trabalho, porque você não filtra as coisas para falar. Aprende a filtrar para depois falar. Você sabe por quê? Porque o silêncio vence o propósito. O silêncio protege o propósito. Silêncio orou em pensamento. Você sabe que tem muitos crentes que não vencem a batalha dentro da sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, até mesmo com o seu filho? Porque às vezes, mas você bebeu. Aí depois vai falar na sua cara assim: você não é crente? Você que é o crente da sua casa. Então filtra as coisas para você falar. Que com o seu silêncio você vai ganhar aquele que você jamais imaginou que ia ganhar e vai estar sentado com você assistindo o culto. O silêncio protege o propósito. Você sabia que de madrugada eu acordei e eu escrevi isso no WhatsApp? Eu sou assim agora. Jesus vai me dando uns negócios, eu paro a moto, eu escrevo. Porque senão você esquece. Deus age nos pequenos detalhes das nossas vidas. E quando ele respondeu com sabedoria e sinceridade, um homem que adorava outros deuses vira para ele e fala: Neemias, eu te libero para você ir lá. Vai lá ver o que é que você precisa, que eu vou te dar. Detalhe, naquela época você teria que ter cartas e autorizações para você passar em outras províncias. Porque naquela época não era terra de ninguém. Naquela época tinha que ter autoridade para você passar naquela terra. Então a Bíblia diz que o rei ainda libera homens, recursos e as cartas para ele passar em todas as províncias, até chegar a Jerusalém. Você está entendendo? Que se você andar na posição, você está entendendo que se você fazer aquilo que Deus mandou você fazer, ficar em silêncio e só abrir a boca na hora que Deus mandar, Deus vai enviar o recurso até mesmo de pessoas que não servem ao Deus que você serve. Deus vai fazer até o ímpio te honrar, meu irmão. Você está entendendo isso? É por isso que eu falo com você: se você é um funcionário, seja um funcionário de excelência. Se você é casado, seja uma esposa de excelência, um marido de excelência. Eu sou. Tem hora que eu não quero lavar uma vasilha não, mas eu lavo. Tem dia que eu não quero sair com ela. É só eu que dirijo lá em casa, eu tenho que levar ela. Você acha que não? Os meninos estão rindo, mas eles também fazem isso. Eles estão rindo ali, mas eles fazem isso também. Vamos me levar lá. Mas elas não dirigem, tem que levar. Eu falei com ela: amor, até agosto eu tenho que arrumar um dinheiro, eu vou pagar a carteira para você. Eu não aguento mais dirigir para você. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho que fazer isso, eu tenho que honrar ela. Você sabe por quê? Porque ela me honrou no momento do meu deserto.
E sabe o que Deus falou comigo dentro do monte hoje? Orando de manhãzinho. Eu nunca chorei tanto dentro do monte igual eu chorei hoje. Eu achei que estava frio, mas estava um sol quente. E eu orando debaixo do sol. Jaqueline estava lá. Estava lá orando. Mas você sabe por quê? Eu chorei. Porque eu lembrei da minha mãe andando descalça. Eu lembrei da minha mãe pagando preço de manhã, de noite, andando de pé descalço para eu ser o que eu sou hoje e meus irmãos ser o que a gente é. E quando eu vi essa senhora velhinha hoje lá, você viu ela, Jaqueline? Uma doninha? Até para andar o povo tinha que ajudar ela a andar. Mas na hora que ela abriu a boca, eu falei, Jesus, me dá essa benção. Aí eu lembrei da minha mãe. Eu achei que minha mãe e meu pai nem iam vir no culto hoje, que eu estava curtindo a roça. E o meu pai falou uma coisa muito séria que mexeu comigo. Quem planta, colhe. Ele plantou mexerica, plantou uns pés de mandioca e hoje ele mandou a foto de um prato cheio de mexerica. Mandou uma foto de um balde cheio de mandioca que ele colheu. Falou, pai, já fez alguma coisa? Ele, tá aqui. Um prato com uma picanha e mandioca frita. Mas você sabe que isso tudo entra na mensagem porque Neemias plantou. Plantou aonde? Na vida do rei. Servindo o rei com sabedoria e dedicação. Você está servindo com dedicação e sabedoria dentro do seu trabalho, na sua casa? Para que as recompensas dessa terra venham até a sua mão? Porque falar de bênção é muito fácil. Mas será que você está correndo atrás das bênçãos? Porque tem uns que falam, não preciso correr atrás da bênção não, que Deus falou que as bênçãos correrão atrás de mim, mas você tem que ser obediente. Mas você tem que ser um servo de excelência. Aí você pede o irmão para varrer a igreja, o irmão fala que não pode. Ô irmão, cata o copo, não posso não. Ah não, sou missionário, não posso fazer isso não. Neemias serviu o rei, gente. E ele saiu do seu conforto para pôr a mão no arado com aquele povo que estava sedento. E quando ele chega naquela cidade, ele vê a situação que está, e ele se comove mais uma vez. Cuidado no momento que você está com as suas emoções abaladas, para você não fazer algo errado. Porque Neemias podia estar com um sentimento triste, mas ele teve sabedoria. Sabe o que ele fez? Ele foi olhar onde que estava a solução do problema. Procure aonde está a solução do problema, para depois você agir. Neemias, ele procurou aonde estava o problema, para depois ele fazer aquilo que Deus tinha dado para ele. E a Bíblia diz que quando ele chega naquela cidade, ele passa e faz uma vistoria. Ele rodeia aquela cidade e vê aonde que é os pontos fracos. E a segunda coisa que ele faz, ele reúne as famílias daquela cidade. Você está entendendo que tem coisas que você tem que reunir a sua família para resolver o problema? Para de tentar resolver o problema da sua família sozinho. Nós tivemos uma campanha aqui que mexeu comigo. A sua família não é perfeita, mas foi a que Deus te deu para cuidar. Será que você está sendo grato à sua família? Será que você está sendo grato àquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer o de melhor? Todos os dias eu oro, levanto a mão e falo, Deus, obrigado pela minha família. Eu estava lá no monte de manhã, orei para todo mundo da minha família. Aí eu falei, Senhor, eu esqueci de alguém. Mas se eu esqueci, o Senhor lembra. Porque às vezes a gente esquecemos, mas a gente tem de Deus. Você esqueceu de orar para essa pessoa. Sabe por que eu gosto do Anjo da Madrugada? Porque eu tenho um primo que está na rua. Não critica a pessoa que está na rua, você não sabe o que ele passou.
pai do meu primo, ele é usuário de droga e ele fica na rua. E a maldição que estava na vida do pai dele passou para a vida dele. Mas eu creio que Deus ainda vai restaurar. Eu creio ainda que Deus vai trazer de volta. E detalhe, ele é baterista, tá? Todos os dias eu oro. E eu peço a Deus, Deus, tampa as brechas que está sobre a minha família. Meu Deus, aquilo que precisa ser reconstruído, nos faça reconstruir. Mas que a direção seja pelo Senhor. Porque tudo aquilo que Neemias ia fazer, primeiramente ele pedia a direção de Deus. Primeiro, ele reúne as famílias. Segundo, ele divide as tarefas. Você está entendendo que tem coisa que não é para você fazer sozinho, tem coisa que é para você dividir com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Tem coisas que você só está carregando esse fardo todo porque você não aprendeu a dividir aquilo que Deus mandou você dividir. Tem coisa que não é para você fazer sozinho, tem coisa que Deus mandou você dividir, então divida. Eu falei isso com a irmã um dia, eu falei, irmã, você vai me desculpar, sabe por que as coisas não vão melhorar na sua casa? Mas por quê? Porque você está tirando a autoridade do seu marido. Ah, mas como assim? Você paga água, luz, você dá comida, você dá tudo aí. Você tem que começar a dividir as tarefas com ele. Quase que eu falei com ele, ele é gigolô, mas não falei, eu tive sabedoria. Mas não faltou vontade, não deu vontade. Você está sustentando vagabundo na sua casa. Mulher e homem, marido e esposa, vocês têm que dividir as coisas. E não tem aquele negócio, cada um tem um fardo não, viu? Depois que você casou, o fardo é um só. Ou eu que digo isso, viu? Ou eu que digo isso, dividir o fardo, não é fácil não. E Neemias ensinou isso para as famílias, trabalhar o quê? Em comunhão. Porque no momento que ele reúne as famílias e divide as tarefas, ele fala, as famílias têm que trabalhar com comunhão. Você está trabalhando com comunhão na sua família? Você está trabalhando em comunhão para a sua família ser salva? Hoje eu posso glorificar ao Senhor. Porque lá em casa só minha mãe que orava. Aí foi meu pai. Aí depois minha mãe e meu pai oravam. Aí depois só minha mãe continuava orando. Aí depois Deus levou o Marlon na faculdade. O Marlon voltou, trouxe todo mundo. Só que ele trouxe de um jeito meio... Você vai, arrastando. Você acredita que eu batizei? Porque o Marlon falou, você vai batizar e pronto, acabou. Ele me obrigou a batizar e ele não batizou. Mas ele foi para o deserto. Foi para a faculdade de Jesus. E essa faculdade eu não falo para ninguém ir, viu, gente? Não vai não. A faculdade lá é mão para trás, cabeça baixa. Sim, senhor, e não, senhor. Mas foi necessário ele passar por isso, para ele ser o homem de Deus que ele é hoje. E uma referência para mim. Eu sou o caçula lá de casa, viu? De vez em quando eles me xingam lá em casa, mas eu falei. Aí dá vontade de responder, mas tem hora que eu saio de perto para não responder. Mas o que a gente trabalha em comunhão. A gente trabalha em união. É por isso que eu pedi para eles orar antes de eu começar a pregar. Trabalhe em união na sua família, que você vai ver aonde vocês vão chegar juntos. Trabalhe em união. Trabalhe em comunhão, com amor, com carinho, com dedicação. Porque às vezes você faz com dedicação em todos os lugares, mas chega na sua casa, você faz reclamando. Seja um homem feliz, alegre em tudo aquilo que você faz na sua casa. Mulher também. Tem dia que eu faço raiva na minha esposa mesmo, gente. Eu não sou santo. Tem dia que eu faço, tem dia que ela sai daqui. Aí eu vou lá, mexo com ela. Na hora que eu vi que saiu do controle, ela ficou brava de verdade. Mas você sabe o que isso
nos torna umas pessoas felizes. Ela me apoia, eu apoio ela. A gente trabalha em comunhão, um ajudando o outro. E assim a gente estamos crescendo espiritualmente. Porque tem pessoas que falam, eu quero crescer, mas esquece da pessoa que está do seu lado. Aprende a honrar a pessoa que está do seu lado. Porque se você crescer, ela vai crescer, porque vocês estão juntos. Entende isso? Ah, mas eu não sou casado, pastor. Eu vivo com meu pai e com a minha mãe. Ajuda seu pai e sua mãe, que vocês vão crescer também juntos. Eu fico todo feliz. Você sabe que eu fiquei feliz hoje de ver a Cibele cantando no altar. Isso é fruto de sementes plantadas. Quem da sua família está na igreja? Mas você vai fazer a diferença. Deus precisou só de um para fazer a transformação numa família inteira. Continua persistindo, que Deus vai te honrar. Até os que te humilharam vão ter que ver Deus exaltando você. E vai ter que falar assim: me apresenta esse Deus maravilhoso que você serve. É assim que Deus faz. E a Bíblia diz que Neemias, depois de organizar tudo, ele começa a reconstrução. Detalhe: quando começa a reconstrução, sempre levanta alguém para te tirar do foco. Sempre vai levantar alguém para te desmotivar. Sempre vai levantar alguém para impedir você de chegar até aonde Deus falou para você chegar. Eu não gosto nem de falar, mas a Bíblia diz que levantou Sambalate, Tobias e Gesem, pessimista. Para de dar ouvido às pessoas pessimistas e continue para o alvo, que é Jesus, que te levantou para chegar onde você vai chegar. Sambalate, Tobias e Gesem, estrangeiros, homens que adoravam outros deuses. Sabe qual era o medo deles? Neemias acabar a construção, Neemias ficar maior que eles e se rebelar contra eles. Mas só que eles esqueceram que Neemias não era um homem comum, era um homem voltado ao coração de Deus. Um homem temente ao Senhor, um homem comum igual você que está sentado aí. Que as pessoas podem estar levantando no seu trabalho, pode estar levantando em tudo aquilo que você faz, mas você não vai dar ouvido a esses homens. Você não vai dar ouvido a essas pessoas e vai chegar até o alvo que Deus mandou você chegar. Porque quando Neemias não dá ouvido a eles, faz o que é certo, a Bíblia diz que aqueles homens param de incomodar Neemias. Se ele, enquanto você estiver dando ouvido às pessoas que levantam contra você, elas vão criar força. O dia que você souber usar o silêncio de Deus, você vai chegar e elas vão cair por terra sobre a sua vida. É simples. O silêncio protege o propósito. Eu fiz o esboço, até agora eu nem mexi. Eu até faço. Mas uma coisa eu disse pela essa manhã: Senhor, a condução é do Senhor. Eu estou na direção do Senhor. Tudo aquilo que eu fizer venha ser pela tua honra e a tua glória. Para finalizar, estou acabando já, gente. Deu aleluia porque tá ruim a pregação, né? Você sabe que eu gosto do Seca. Mas a gente temos que aprender muitas coisas com Neemias. Com essa pregação eu consegui tirar 10. Aprenda a absorver aquilo que é de bom. Aquilo que é de ruim você joga fora.
Neemias podia muito bem ter afrontado e ido para cima de Sambalate, de Tobias e Gesem. Mas ele não foi. Ele colocou os pés no chão, ficou em silêncio e continuou com os olhos fixados na sua promessa. Você sabe qual que é interessante nessa passagem? Porque a Bíblia diz que enquanto ele adorava e acreditava no Senhor, as coisas sempre deram certo para ele. E você sabe qual que é o detalhe para ele chegar na construção destes muros? Ele fez uma oração muito simples. Depois você ora lá a oração de Neemias. Você tem orado pela pessoa da sua casa? Você tem suplicado pela pessoa? Por mais que a pessoa seja a mais difícil de todas. Você sabia que na oração de Neemias ele ora pedindo perdão pelo seu povo que tinha pecado contra ele? Você tem pedido perdão pela pessoa que tem precisado? Porque eu já tive horas, momentos na minha vida que eu não tive força de orar. Quantas vezes eu vi minha esposa, eu fingindo que estava dormindo, ela punha a mão na minha cabeça. Ó, eu contei o segredo. Eu fingia que estava dormindo, ela punha a mão na minha cabeça e orava. E quantas vezes ela teve fraca, frágil, sem força de orar, e eu fiz a mesma coisa. Porque é no momento de fragilidade da pessoa que está próxima de você, do seu familiar que seja, é que você tem que orar por ele. Porque no momento de fragilidade dessa pessoa, ela pode ir para caminhos tortuosos e nunca mais voltar para a presença de Deus. Neemias ensinou isso tudo. E falar de reconstrução para mim é algo muito difícil, porque nós estamos reconstruindo a nossa família desde dezembro. Porque lá em casa eu estou sendo marido, amigo, companheiro e pai. Porque no momento da perda é que você conhece quem que está com você de verdade. É no momento da perda que você sabe quem está com a mão na espada com você. Quem você tem colocado a mão na espada de verdade. Você está colocando a mão na espada nas pessoas de fora, ou colocando a mão na espada na pessoa que realmente precisa de você? Tem pessoas que falam, você fala tanto da sua esposa assim, porque eu era ninguém. Sabe quem que era o pastor Wesley, gente? Um cheirador de cocaína, um ladrão, um cara que gostava de coisas ilícitas. Conheceu essa peça rara com 14 anos. E hoje eu estou aqui. E você sabia que ela e minha mãe é assim, gente? A minha mãe defende ela. Meu pai também. Para encerrar, um dia eu briguei com ela, eu saí de casa. Cheguei na casa da minha mãe se achando. Jantei. Mãe é assim, né? Pode ficar, meu filho, é meu pai. Não. Você casou, vai resolver suas coisas lá. Eu te amo. Mas você tem que resolver lá. Você casou, vai lá. E não é que resolvi mesmo? E hoje, pela honra e glória do Senhor, no mês de julho, nós fazemos 11 anos de casado. Mas você acha que foi só muros de pé? Foi não. Teve dia que o muro caiu. Teve dia que os muros precisaram ser reconstruídos. Teve horas que as portas precisaram ser restauradas e fechadas para tampar todas as brechas.
Mas você sabe qual que é o interessante dessa palavra? É porque em todas as coisas que Neemias fez, ele orou, jejuou e pagou preço. No momento em que ele mais passou dificuldade, aprenda a agradecer a Deus nos momentos de dificuldade, que Deus vai te honrar, até mesmo no momento em que você estiver passando tudo aquilo que você imaginaria que você jamais conseguia passar. Eu até separei alguns tópicos, vou tentar ler. Mas eu queria que você levasse essa mensagem pro resto da sua. Eu preguei essa mensagem domingo de manhã. Eu até tentei pregar igual, mas Deus nos dá coisas diferentes. Você está entendendo que tudo aquilo que você fazer, Deus vai te dar uma estratégia diferente? Aprende a colocar a sua vida, colocar tudo aquilo na direção e nas mãos do Senhor, que Deus vai fazer você alcançar aquilo que você jamais imaginou que ia alcançar. Quem imaginaria eu casado? Ei, foi uma bênção, gente. Para a gente finalizar, para reconstruir, é necessário sentir profunda dor pelo que foi destruído. Segundo, para reconstruir, é necessário começar pela vida espiritual. Para reconstruir, é necessário contar com a ajuda de pessoas que têm o mesmo propósito que você. Se você tiver no mesmo propósito que essa pessoa está, pode ter certeza que a reconstrução vai chegar do modo certo. Para construir, é necessário resistir aos ataques do inimigo. Lembra que Sambalate, Tobias e Gesem se levantou, mas ele persistiu e resistiu às ciladas do inimigo. E para finalizar, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar força e perseverança em Deus. Essa foi a palavra ministrada para vocês nessa noite. Essa foi a palavra que Deus me deu. Todos os dias que eu subo no altar, eu venho lá de casa falando assim: hoje eu vou pregar, mas eu não vou chorar. Mas não é de mim. É do Espírito Santo de Deus. Não é de mim. É o Senhor que conduz a minha vida. Entende isso? O dia que você passar a colocar a sua vida, os seus caminhos, tudo aquilo que é necessário na sua vida, na direção de Deus, fluir do jeito que Deus quer, não do jeito que você quer. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Dá uma salva de palmas.